Gente, bom dia. Na verdade, boa tarde já, né? Já Boa está de tarde. tarde. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Rodrigues, que é do canal Andarilho do Norte, para fazer uma entrevista, né, sobre questões de neopaganismo, da crença nórdica. E ele vai começar aqui apresentando um pouco para a gente sobre o projeto dele, e eu vou até iniciar perguntando sobre como que você conheceu assim a fé nórdica, esse mundo de mitologia nórdica, era viking, como que começou esse seu interesse? Extremamente boa tarde, né? Bom dia para quem ainda não almoçou e boa tarde para quem já almoçou. A gente está no horário intercalado daí, Verdade. beleza? E assim, sobre como eu comecei, foi um processo, não foi uma coisa de uma vez, assim, né? Foi uma coisa bem que eu já vi o pessoal falando sobre mitologia nórdica, né? Inclusive até no meio da metal, né? Na música, eu ouvi muita gente falando sobre, só que eu não tinha interesse, assim, sabe? Eu achava até normal, assim, que só aquele negócio de modinha, de viking, né? Eu achava até bobo, assim, não, o pessoal quer ser viking, aquela coisa. Mas, assim, eu fui me interessando aos poucos. Eu comecei gostando de um jogo chamado Valkyrie Profile, que conta a história de uma Valkyria que ela sai recrutando os heróis, né, pro Ragnarok e pra Odin, né? Foi assim, onde que eu vi que não, esse negócio é interessante, né? Eu achei assim, não, legal, pode crer, legal. Me interessei a partir daí, né? Me chamou a atenção. Aí, depois de um tempo, fui assistindo séries, filmes, música. Aí, tinha um amigo que ele era pagão, que ele era Azatruar, né? Eles dominavam Azatruar. Aí me chamaram e eu digo, vai estar no grupo aí, não sei o quê, vou conhecer a galera que também é. Vou quase por curiosidade, sabe? Não vou, assim, entrar, sabe? Mas voltar, brincar, né? Conversar com a galera, conhecer. E eu tava com medo, né? Ficava, não, esse pessoal vai fazer um negócio de sacrifício, negócio de coisa e tal. Ficava, assim, receoso. Apesar que nessa época eu já estava como agnóstico. Eu não tinha religião, mas eu gostava muito de estudar sobre, ler sobre filosofia e tudo mais. Em religião e espiritualidade em geral, né? Aí esse amigo me chamou, aí eu fui conhecendo a galera, e eu vi que eles não falavam nada de espiritualidade, era uma galera super de boa. Eu pensava que eles ia querer forçar, me converter, alguma coisa do tipo, mas era tão de boa e não falava quase nada sobre religião, assim, sabe? Era coisas periódicas, né? Pô, interessante, legal. A vibe da galera e tal, interessante. E eu fui me interessando, né? E aí também, com o tempo, eu fui conhecendo muitas pessoas da espiritualidade. Não da espiritualidade em si, nórdica, né? Mas de outros tipos de espiritualidade, de fé, né? E eu fui me adentrando, entendendo alguns conceitos de espiritualidade, me interessando cada vez mais em ter alguma coisa. Eu, cara, bacana, assim, participando de grupos de estudo, entendeu? Para eventos, né? Conheci vários tipos de religiões diferentes, todas que você possa imaginar, e eu gostei de conhecer e tal. E foi indo. Teve uma hora que eu acho que me identifico, assim, né, com o paganismo nórdico, né, um processo todo. Vou estudar mais sobre para ver como é a religião de fato. Eu comecei a estudar vários livros, vários conteúdos, né, é, e aí eu fui entrando, e acabei que uma hora eu me assumi, né? Não, eu acho que é isso que eu gosto, não é uma coisa que te prende, é um tipo de fé que você é livre, você. É um estilo de vida, né? Como todo tipo de fé hoje em dia, né? Aliás, antigamente também, né? É um estilo de vida. Você muda hábitos, você tem gostos, né? Então eu fui gostando, fui me interessando, e aí eu me assumi pagão. E assim, né? De maneira bem resumida. Então, bacana. E como que começou o projeto do Andarilho do Norte no YouTube? Ah, sim, então, porque assim, como eu gostava muito de ler, gosto muito de estudar um assunto e tal, eu consumi muitos artigos científicos, muitos livros, né, aquela coisa, eu, eu gostava de explicar para outras pessoas o que eu tinha entendido. Eu gosto de compartilhar conhecimento, né? Eu não quero que o conhecimento fique só comigo. Então, eu vou fazer questão de, não, pessoal, não é assim.
Aí eu via a minha visão, que eu tinha entendido sobre o assunto, explicava alguns conceitos, porque quando a pessoa sai do cristianismo, ela ainda tem alguns conceitos muito enraizados, né? Aí tem que saber trabalhar para você não ser um pagão cristianizado, né? Você tem que abrir a mente para entender o que é de fato o paganismo. Então eu fui explicando para as pessoas, né, com áudios, textos, né, o que eu tinha entendido, e o pessoal ia gostando, o pessoal ia se interessando, cara, por que tu não faz um conteúdo, por que tu não faz um podcast, por que tu não faz um canal no YouTube, assim, o pessoal falava muito sobre isso, né, eu ficava, eu nunca pensei em fazer algo do tipo um dia, né, mas quem sabe, né, pode ser interessante, né, e aí o pessoal foi falando tanto, e tudo mais, eu resolvi fazer, eu resolvi criar, né. Aí, inclusive, esse nome, o Andarilho do Norte, o celular aqui caindo, o, o nome foi uma votação, né? Eu não escolhi o nome, eu fiz uma lista de nomes, né? E fizeram votação, né? E o nome que todo mundo gostou foi o mais votado. E além disso, os que votaram, todo mundo gostou, foi esse, o Andarilho do Norte. E aí, pronto, foi, botou como nome do canal. Aí, com o tempo, o pessoal foi me associando com o nome do canal, né? E aí acabou que só me conhece como esse nome, né? Mas inicialmente era só o nome do canal. Entendeu? Ah, bem interessante. E para ti, como é o conceito da fé nórdica? Como que é o teu entendimento hoje Ah, desse sim. processo todo? Hoje, infelizmente, a gente tem que fazer de uma forma diferente de como os ancestrais, né? Os nossos ancestrais, né? Pessoas. Que ancestrais não é só de sangue, né? Ancestrais tem pessoas que vieram antes da gente, né? Tem os ancestrais da terra, tem os ancestrais familiares, tem os ancestrais, né? Que são os deuses também. Então, mas a gente chama também de ancestrais, né? São, né, pessoas que vieram antes da gente. Então, como era outra realidade, né? O pessoal fala dos vikings, mas os vikings é apenas um recorte histórico, né? A gente tem que fazer de uma forma diferente de como é antigamente. Então, por isso que a gente fala que a gente pratica o neopaganismo, né? Não é o paganismo mesmo que começaram, que praticavam, que toda a sociedade, né, nórdica era, era praticante de uma mesma fé. A gente vive num mundo globalizado, né? Tudo diferente. Então, a gente tem que adaptar, né? Tem gente que vai para o meio dos matos, tenta refundar uma, uma Vila Norte de novo, com todo mundo seguindo a mesma fé, mas eu acho que ainda assim não é a mesma coisa, porque a criação interfere, né? Você está com conhecimento, uma criação diferente. Então, mesmo que a pessoa queira simular, viver como se vivesse na Idade Média ainda, não, não é suficiente, entendeu? Porque você já está com uma mentalidade formada, você carrega conceitos, cada um tem uma vivência diferente, né? Todo mundo ali teve uma origem diferente, então, mesmo que a gente tente simular, né, não é exatamente a mesma coisa. Mas o que a gente faz hoje é o paganismo. E o que a gente faz, assim, o que eu recomendo é que todo mundo crie seu próprio calendário, né, de acordo com a sua realidade, porque o paganismo é vivência. Não adianta você chegar, vou comemorar um solstício aqui, que lá não sei aonde era feito daquela forma. A pessoa pega e faz do mesmo jeito que é feito em outro lugar. Aí não vai fazer sentido. Depois de uns anos, você vai perdendo sentido naquilo. Você vai deixar de fazer. Isso é fato. Não adianta você querer simular uma coisa de outra realidade, de outro história. Você tem que fazer o seu rito, ou o rito do kindred, né? Do pessoal que está juramentado e tem uma família. Então, o pessoal tem que juntar e fazer uma celebração de acordo com a realidade deles, o que eles estão vendo. Porque o paganismo é realidade, é você ver, né? Você está vendo a planta mudar no outono, no inverno, no verão, na chuva, você está vendo. Vou falar que estou no inverno e nevando no Nordeste, sendo que não neva no Nordeste. Então, tudo isso tem que ser para a sua realidade. O paganismo é realidade. É a religião mais real que tem, porque é o que você está vendo, entendeu? Ah, entendi. Então, por exemplo, tu tá aí no Nordeste, como seria, por exemplo, os bloods, como tu faz aí, por exemplo? Como é que tu organiza teu calendário, por exemplo? Assim, para falar a verdade, eu pessoalmente, Rodrigo, né, tipo, não sigo assim como o pessoal faz com rito, decoração. Eu faço uma coisa mais interna mesmo, né? Eu faço um processo, né? Faço um rito meu comigo mesmo, né?
eu faço um projeto, um ensaio, né, um save, eu converso com os deuses, faço comemorar da minha forma. Mas quando eu estou com o Kindred, eu sigo o calendário do Kindred, né? Eu estou lá a comemorar o Midsommar, a gente faz com Yule, a gente comemora, né? Cada umas pessoas é diferente, a gente pode fazer uma coisa mais comunitária. Quando eu estou comigo mesmo, é uma passagem, um rito de passagem. Eu faço renovação de votos, peço coisas, né? Dou coisas para os deuses, né? Dou a oferta, blot, né? Deles, tal. E é assim, né? É uma coisa, quando eu estou sozinho, é mais simplificado. Quando eu estou com o Kindred, a gente faz uma coisa mais elaborada, né? Enfim, tem várias formas de trabalhar isso. Ah, bem interessante. E para ti, quais são as principais divindades que tu acha que cultuas mais assim? Qual é que tu acha que são mais interessantes? Principalmente Ah, porque elas estão muito relacionadas, né, onde a gente está também, muitas das vezes. com certeza. Assim, eu acho que cada um tem que procurar qual é a sua divindade que você tem mais familiaridade, né? Em outros tipos de fé, como eu acho, não sei se me engano é a Wicca, tem um negócio de Deus patrono, Deus pai, Deus mãe, que alguns dos paganismos nórdicos tentam também fazer. Aí tem uns que falam que, não existe isso no paganismo nórdico. Assim, né? Eu acho que cada um pode fazer da maneira que acha melhor, sabe? É, no paganismo nórdico tem vários deuses, cada um com suas qualidades. Geralmente, é dois motivos que te fazem escolher um deus específico. Ou é porque ele parece com você de alguma forma e você teve aquela conexão, né, de achar similar, né, energia parecida, né? Ou é uma coisa que você quer ser, né? Ou não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você quer ser, uma qualidade que você quer ter, né? Então, é uma coisa que você vai experimentando, você vai fazendo, começando do jeito que você sabe fazer, né? Fazer um blush, fazer um rito, assim, é uma coisa muito simples, né? Qualquer um pode fazer, em qualquer lugar, basta só a intenção, só a vontade de fazer. Você vai experimentando, ver o que você sente, o que você ouve, o que você faz, né? E aí você vai vendo respostas, o que dá certo, o que não dá certo. E, tipo, a maioria dos deles começa, a maioria das pessoas, desculpa, começa com os mais conhecidos, né? Odin, Freya, Thor. Tem uns que mantêm nesses, tem uns que encontram outros deuses, tem outras experiências, né? E, e vão fazendo, né? Vão descobrindo a espiritualidade. Espiritualidade não é uma coisa do dia a dia, né? Todo dia você vai fazendo. É sua vida. Espiritualidade é a sua vida, né? O pessoal não pode separar a espiritualidade como se fosse uma coisa separada, né, da nossa vida cotidiana. Ela faz parte, né? Todo dia você está praticando espiritualidade, está trocando experiências, energias, né? Então é isso, né? Você vai praticando. No meu caso, os deuses que eu mais tenho proximidade, que são, né, os patronos, como pode dizer assim, né, é o de Freia, né? São os que eu sou mais próximo. Mas tive experiência com outros deuses, né? É, e um Deus que eu admiro muito, que eu pensava que ia ser o meu Deus e patrono, mas na verdade não foi, é Frei, né? Eu acho muito bacana as qualidades dele, o que ele tem, os mitos dele, né? Mas outros deuses se comunicaram melhor comigo, né? Então, é isso. É bem interessante. E uma coisa que é diferente, né, diversificada, são a questão, por exemplo, dos cultos. Como que você organiza assim os cultos? Você faz mais sozinho ou tem pessoas aí também que participam desses cultos? Como é que você organiza assim? É variado, né? Como eu disse, né? Às vezes eu faço só, às vezes eu faço acompanhado, às vezes eu faço com Kindred, né? Sempre depende, né? Eu procuro sempre procurar comemorar os blocos principais, né? Que são os das estações, né? Então, esses eu procuro sempre estar com Kindred, né? Com todos os nossos irmãos, né? A gente é juramentado, a gente entra no Kindred, a gente aceita participar do Kindred, a gente faz um juramento, né? Com os deuses e eles, né? E a gente faz parte daquela família. Então, a gente procura sempre fazer junto, o máximo possível, ajeita a data para um
um outro participar, quando a outra unidade faz um esforço para o outro estar junto, né? Então, é sempre procurar fazer isso, né? Às vezes eu faço só, como eu disse, né? Porque é um processo pessoal. Assim, espiritualidade tem os processos micro e macro, né? Em tamanho menor e em tamanho maiores, né? Então, geralmente associado aos sabás, né? Aos blocos principais. Então, a gente faz o blot, faz o sambel, né? A gente geralmente vai falando o que a gente sente, se a gente pede alguma coisa, se a gente quer agradecer por algo, se a gente quer pedir intercessão dos deuses por alguma coisa, ajuda, né? Alguma coisa de doença, alguma coisa de problemas que a pessoa está passando, né? A gente compartilha tudo isso no Kindred e faz de tudo para ajudar aquela pessoa, né? Botar a intenção para dar certo. Ah, tá. E eu queria também saber qual é a diferença, por exemplo, de Blood e do Symbol. Como é que tu vê essa diferença, assim, do Blood pro Blood e do Symbol? Cada um teve uma resposta diferente. Acho que isso que é legal, quando se pergunta na É, entrevista. geralmente o pessoal geralmente confunde muito, né? Às vezes até um não sabe o que é. Mas no canal eu tenho um plot para cada coisa, né? Um vídeo para o plot e um vídeo para o Sambel. Mas basicamente o Sambel é o brinde. Você está brindando, Skol, Viva, isso é um samba, né? Aí quando você derrama pro chão, no chão, você está dando para os deuses também. Você está ao mesmo tempo você está fazendo o plot, sabe? Você está oferecendo uma parte do que é seu, do que você colheu, né? O site fala colher também no sentido simbólico, no caso do que você conquistou, você comprou aquilo, então você conquistou, né? Você tem seu dinheiro e tudo mais. Então você conquistou aquilo. Aí você dá uma parte para eles te abençoarem de volta, ou como agradecer por algo, né? Isso é o brinde. O brinde, que é o sambel, é sempre com bebida. Ele só é feito com bebida, né? Como é um brinde, né? Agora o blot, ele pode ser feito com brindes e comida também, ou outras coisas. Tem gente que oferece moeda, tem gente que oferece presentes, né? Pedras, flores. Flores também é muito comum, né? É, palavras. A pessoa faz juramentos, né? Somente ao Deus X, né? Que é o Deus dos juramentos. Então, elas oferecem palavras, né? Ações, sacrifícios mesmo, a pessoa pode sacrificar alguma ação em si, né? É muito amplo. A pessoa tem a liberdade de fazer da maneira que achar melhor. E com Deus que achar melhor, né? Cada um trabalha de uma forma. Ti trabalha de um jeito, Thor trabalha de outro, Freya trabalha de outro, Odin trabalha de outro. Então, né, o blot pode ser feito com qualquer coisa. É você pegar uma coisa e separar e deixar para ele. Você não come ou bebe ou usa aquilo. Aquilo é para os deuses, né? Então, o blot é separar, sacrificar para dar para eles. Já o samba é o brinde, né? O samba basicamente pode ser feito em qualquer lugar. Você está lá confraternizando, bebendo, até no bar mesmo, você pode fazer um samba. O pessoal acha que é tipo igreja, né? Você pode rezar na igreja. Não, você pode fazer em qualquer lugar, né? Depende do que você está pedindo, você está pensando, né, na hora. Ah, entendi. Agora imagina o samba no bar, né? Tipo, vou Eu beber, vou jogar faço, assim. eu sempre Você faço. fica no chão. Cheguei no bar, primeira cerveja, já dou a deles também. Já para garantir que o rolê vai ser bom, que vai sair tudo os conformes, né? Que de proteção, né? Boas energias, felicidade. É isso, para mim é natural já. Eu não tenho nenhum problema com isso. Tá certo. E, e assim, os principais locais para fazer esses cultos, por exemplo, aí a gente está falando que tu está aí na região do Nordeste, por exemplo, tu vais para lugares que tenham árvores, arborizado, como é que é os locais que tu escolhe para tu fazer É, rituais? quando a gente consegue, como eu moro numa capital grande, né? Fortaleza, é assim, né? Tempo, né? Para poder ir para natureza. Quem dera eu tivesse uma casa que a gente. Ainda vou chegar lá. Ter uma casa que tenha bastante árvore, que tenha na natureza, aí vai ser bem melhor, né? As coisas fluem melhor quando a gente está na natureza. Mas é, quando a gente não tem, a gente faz onde a gente está mesmo, né? A gente pega, separa um. Eu tenho um altarzinho, né? Por enquanto tem um altar móvel, né? No momento atual, então eu preparo todo o espaço antes, né?
boto vela, incenso, boto música, né? Eu tenho aquele momento meu com eles, né? Quando eu tô na natureza é bom, geralmente, porque o contato é mais intenso, é melhor, né? Você tá vendo, você tá ao ar livre. Então as coisas fluem bem melhor. Na praia eu também gosto muito, na praia é muito bom. Eu gosto. E quando eu tô na praia eu faço com os deuses do mar, né? Ram, Eg e Niord, né? Então eu sempre rezo para eles quando eu tô na praia. Sempre tem um momento lá que eu falo com eles, que me comunico com eles, né? Então é assim que a gente vai adaptando, né? Cada lugar a gente faz de um jeito. Ah, legal. Deve ser bem diferente fazer aí no Nordeste mesmo, porque é área litorânea, né? É parecido aqui com Belém também, tem essa coisa do mar e tudo mais. Então, deve ter muito essa conexão, né, com os deuses também dos mares, que estão associados a É, isso. aqui também tem serra, aqui tem a serra, tem montanha, tem mar, tem cerrado, né? Tem muita coisa. Então dá pra gente, cada lugar a gente faz de uma forma, né? Mas é bom, é bom. Praia tem bem perto, então sempre que eu vou, eu falo assim com eles, né? Tem aquela comunicação com eles. Ah, legal, bem interessante. E um detalhe que eu queria saber, por exemplo, é muito relacionado à questão do paganismo, né? Porque a gente discutiu que tem essas diversas formas de fazer. E, por exemplo, quais são essa questão da música, como tu falaste, como é que tu utilizas a música para o momento lá da ambientação que tu estás realizando, a tua ritualística? Ah, é bem interessante, sabe? Só mexendo, peraí. Tô vendo ali. Tem só por pausar rapidinho aí. Tem como pausar? Que tá, tem um cliente aqui. Ai, peraí, deixa eu ver. Parar a gravação Só ver aqui aqui. rapidinho, peraí. Tá. Desculpa, voltei. É o cliente veio aqui na hora do almoço, mas bem que pensei eu vou deixar os documentos aqui. Deu Ah, certo, pode continuar. Tá vendo pois aqui, né? Ah, estava te perguntando sobre relação com questão da música e essa questão de fazer esses processos ritualísticos, como que tu seleciona as músicas, o que que tu utilizas para poder criar a ambientação, né, do processo do ritual. é. Assim, geralmente, quando é coisa mais geral, eu
gosto de usar as músicas de compositores, né, que compõem sobre isso, tipo o Wardruna, né, eu gosto de Munkinor também, tem várias, né, mas depende da intenção, eu mudo. Quando eu quero fazer uma coisa mais ancestral, né, eu pego uma batida xamânica, né, pode ser nórdica, mas também pode ser indígena também faço esse trabalho de ancestralidade, né, com a parte indígena, né, porque um dos pilares do paganismo é a ancestralidade, né. Então, você tem que trabalhar a sua ancestralidade, porque não, você não está completo. Você tem que saber quem você é, quem são os ancestrais que estão com você, de onde você veio. E tudo isso, o paganismo também trabalha, questão da ancestralidade. Você tem que ter um momento, tem blocos específicos para isso, né? Como é o caso o famoso Halloween, né? Na verdade, veio do paganismo, né? Então, cara, deu branco. Esqueci o bloco que é feito. Mas a questão dos ancestrais, né? Então, é nesse momento que você trabalha com aqueles que já se foram antes de você, e você trabalha com eles, né? Você tem aquela conexão, né? É um momento propício, porque dizem, né, que o véu do mundo dos vivos é desabrochado, então o contato com os mortos é mais facilitado, né? Então, se você quer fazer uma coisa mais ancestral, você trabalha outros tipos de música, né? Então depende muito do tipo de rito que você vai fazer, né? É, é isso. Ah, tá certo. É, Rodrigo, tem mais alguma coisa que tu queria complementar com relação a- ao processo de paganismo? Tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar? Assim, né? Eu tô querendo voltar a fazer vídeo, né? Espero que dê certo esse ano ainda, né? Porque vida assim correria demais, tem que fazer trabalho, casa, tudo, né? Mas eu pretendo voltar a fazer vídeos, gravar, né? Faz bem uns 2 anos que eu não gravo, com vergonha de mim mesmo, porque eu gosto de fazer conteúdo, né? Apesar de ser trabalhoso, mas eu gosto muito, né? E as pessoas gostam, as pessoas pedem, né, para voltar, de falta dos vídeos. E é isso, eu vou me esforçar para a gente voltar a ter vídeos no Android do Norte. E é isso. Tá certo. E eu queria te perguntar uma coisa, qual a tua concepção, por exemplo, de pós-vida com relação a como é que tu pensas? Vai para o Valhalla? Ah, é uma das perguntas mais comuns que o pessoal chega, né? E aí, Valhalla, não sei o que, aquela coisa, né? Assim, o conceito que eu tenho é que sim, né? Tipo, tudo sim. Eu tenho um conceito de reencarnação, mas não é um conceito espírita, né? Que o pessoal já pensa em encarnação só no conceito espírita. Mas não entende que tudo é cíclico, né? A vida, você vai e volta, né? Você olha para a natureza, né? Quando um animal vive, nasce, vive, morre, tudo se transforma de uma forma ou de outra, né? Então, o conceito não é muito parecido, não é muito diferente. É, eu acho que é, nossa alma é feita de várias partes e cada parte tem um destino diferente. Umas deixam de existir mesmo, outras partes vão para um canto, outras vão para outro, outras se transformam. É assim vai, né? A nossa alma tem 9 partes, né? Contando com a carne física, que isso aqui também, os nórdicos, eles não tinham diferença do que era vivo, do que era morto, do que era espírito, né? Assim, e do que era carne. É tudo uma coisa só. Tanto que os Landvet, né? São, é animal, é árvore, é espírito, é elfo, é ancestral, é Deus. Tudo é Landvet. Eles não têm muita diferença, faz uma coisa só. Entendeu? Então, para a gente é a mesma coisa. Né? A gente fica na Terra, o local onde nosso corpo é sepultado, como se fosse uma espécie de portal de comunicação que a gente pode conversar, tentar um contato, né? Outras partes tem a poço de memórias também, que é o poço de Mime, que o pessoal hoje em dia, vou misturar bastante até agora, né? Tal do... esqueci o nome do termo, mas é um local que você resgata memórias. E se você conseguir acessar, você pode até conseguir acessar isso
e lembrar de coisas do passado que aconteceram em suas vidas passadas, de outros. Para mim, na verdade, isso é o poço de mime, né? Que é o poço de memórias também. Os poços na Brasil, eles falam sobre vários conceitos, só que para você entender, você tem que tirar a alegoria, né? Os simbolismos, a simbologia, porque os mitos são formas fáceis de explicar uma coisa complicada, como a espiritualidade, de maneira fácil, né? Então, para facilitar, existiram os mitos. E mitos, né, é uma forma de explicar a espiritualidade. Então, você tem que entender o autor ou a autora está querendo dizer com isso. Então, sim, tem vida após a morte, você vê seus ancestrais, tanto encarnado como sem ser encarnado. Valhalla é apenas um dos reinos, né? Porque o pós-morte está relacionado com o que você era em vida e o que você vai fazer lá. Porque no pós-morte, a vida continua. Você continua a fazer quase as mesmas coisas que você faz encarnado. Você tem vida, você se relaciona, você tem profissão, você sobre comer e beber, eu acho que sim, lá, de acordo com os mitos fazem. Eles comem, bebem hidromel, né? Então você tem a vida continua depois da morte. A diferença é que é em outros planos, são outros planos, entendeu? E, de acordo com os achados arqueológicos, as pessoas eram enterradas com os objetos de profissão, de ofício. Cuidava entender que eles continuam exercendo a profissão deles no pós-morte. E quando você fala que vai para Valhalla, por que a pessoa vai para Valhalla? Não é que todo mundo vai para Valhalla. É que os guerreiros continuam sendo guerreiros depois da morte. E no Valhalla eles ficam lutando dia e noite, treinando pro Ragnarok. Mas o cozinheiro, por exemplo, não vai para Valhalla. Ele vai continuar servindo, né, ajudando outras pessoas na sua evolução, né, com o ofício dele. E a gente tem que desprender do conceito antigo, que a gente está em tempos novos, né? A gente não está na era medieval, então tudo se adapta. Então a gente tem que... É muito trabalho para poder tentar desconstruir do recorte histórico que os vikings eram, entendeu? Pós-morte é basicamente isso. Você continua a viver, só que num lugar geralmente mais tecnológico, você faz as mesmas coisas, tem contato com outros seres, e é isso, né? Não é se prender ao que está escrito há 500 anos atrás. Você tem que ter a maturidade de ver como é que seria hoje, né? Como é que seria hoje para Valhalla? Será que vai ter carroça lá? Será que vai ter cavalo? Ou o pessoal anda de outros veículos que aqui tem, ou até mais modernos que isso, né? Uma quebra de paradigma que a pessoa tem que ter. Verdade. E tu encontras com muita facilidade Land de Vaitira aí na tua região? O quê? Não Se entendi. tu, se tu consegues encontrar com facilidade os Land de Vaiti onde tu moras, assim, na tua região, que tu Sim, encontra muito. a gente, como Kindred, já sabe mais ou menos como lidar, né? Quando a gente vai fazer rito, a gente vê, né? Tipo, quando a gente vai em lugar natureza, a gente vai nos parques aqui que tem em Fortaleza, a gente sente, um sente, o outro comenta com o outro, como é que o outro já sentiu diferente, mas a mesma coisa, sabe? É você ter a sensibilidade, né? Espiritualidade é sensibilidade. Você ter uma delicadeza e perceber algo que é sutil, né? Às vezes a gente não pode confiar 100% nos nossos sentidos. Ah, eu não estou vendo. Ah, eu não estou ouvindo. Não é porque você não está vendo ou ouvindo que não existe, né? Porque você tem que ter sensibilidade de entender aquilo, né? É uma coisa que tem que ser trabalhada, é prática, experiência. Tá certo. E, Rodrigo, então foi um prazer te receber aqui para a entrevista, viu? Foi bem interessante. Muitos conceitos, assim, também diferentes que tu trouxeste, porque cada um vai trazendo uma visão, né? Então, isso é muito legal desse processo que eu estou fazendo dessas entrevistas. Então, está sendo bem interessante. Então, assim, te agradeço por ter concedido esse tempo para a entrevista. Então, eu vou só aqui para a gravação e vou te agradecer um pouco mais. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima aí, viu?